Eu vou te ensinar como ministrar aulas de competência 1 para o seu aluno, para que ele aprenda a gramática aplicada ao texto, ele consiga tirar nota máxima na redação, principalmente nessa parte da gramática. Porque eu vou te mostrar aqui, está no nível de profundidade da NASA. Nem a NASA é capaz de ensinar a competência 1 para o teu aluno igual você vai aprender agora. Vou te mostrar alguns critérios que são super específicos, super detalhados. Vou te dar exemplos para você ensinar crase, vírgula, acentuação para o seu aluno. E eu tenho certeza que teu aluno vai parar de pesquisar outros criadores, outros professores da internet, porque você simplesmente vai dar a melhor aula de competência 1 que ele já viu na vida. Talvez o seu aluno não pare de pesquisar, porque a gente sabe que os adolescentes, os jovens, eles estão o tempo todo pesquisando e comparando você, professor dele, com outros professores. Só que você vai ser o nível mais alto da comparação. E ele vai começar a perder vontade de pesquisar outros professores, porque ele vai ter na aula dele ali um nível de profundidade que nenhum outro professor entregou para ele até o momento. Então presta muita atenção, anota tudo para você já na próxima aula de competência 1 ensinar no nível do detalhe o que ele nunca viu para gabaritar a gramática. Bora ver. E aqui você vai chegar para eles e vai dizer, ó, vou falar sobre competência 1, que é uma das competências mais importantes e uma das mais difíceis de vocês gabaritarem por dois motivos. Porque a competência 1, ela pede que você mostre duas coisas. Por que muita gente não consegue nota máxima na competência 1? Porque elas focam em apenas uma coisa, que é a questão dos desvios gramaticais. Então vamos lá, vou esmiuçar com vocês o que a competência 1 avalia. Duas coisas. Ela pede que você cometa 0 desvios gramaticais, mas caso você cometa 2 desvios, até 2 desvios, ainda é permitido. E o que são desvios gramaticais? São erros de crase, vírgula, acentuação, ortografia, maiúscula versus minúscula, por aí vai, tá? Todos os desvios gramaticais, vírgula, etc. E a segunda coisa que você tem que mostrar, fala para eles que a segunda coisa que tem que mostrar é complexidade da estrutura das frases. Nessa parte, os alunos costumam fazer uma cara tipo assim, o que é complexidade? E você já diz, complexidade da frase é quando você escreve de um jeito sofisticado e mostra para eles daqui a pouquinho o que vai ser essa sofisticação. E essa parte da complexidade permite uma única falha. Show? E aí você vai dizer assim, de todos os meus anos de sala de aula, eu percebo que a galera erra muito crase e vírgula. Então nessa aula a gente vai trabalhar esses dois critérios. Na verdade, essa aula de competência 1, ela tem uma duração de 1h40, são 2 tempos de aula. É uma aula bem densa, bem importante, e ela é bem profunda, assim, bem produtiva. Vamos lá. Agora chegou a parte de você ensinar para a turma a usar crase, porque muita gente fala assim, crase é difícil, crase é complicado, mas na verdade crase não é difícil. É porque os alunos, eles têm muita dificuldade em entender a estrutura de uma frase. Eles acham que a frase é uma coisa aleatória, que não tem uma estrutura interna, mas tem. Quando eles entendem essa estrutura interna, fica fácil. E aí você explica para ele o macete que eu desenvolvi. O macete é esse aqui, ó. Você vai fazer duas coisas. A primeira coisa é encontrar a palavra pidona. Professor, o que é a palavra pidona? Calma que eu vou explicar. E o segundo teste é o teste da vovó. Beleza. Como é que eu faço isso agora? Primeira coisa é, tu vai colocar essa frase lá na sala de aula, no quadro, e vai dizer, eu estou com dúvida se aqui tem crase ou não. Na verdade, o nome desse acento não é crase. O nome desse acento é acento grave, indicativo da crase. O que significa crase? Crase significa a soma. Crase é junção. Crack. Junção de dois As, de duas letras, né? Não só de As, mas como o nosso foco aqui é o A, então junção de dois As. Estou com dúvida se aqui tem A ou não, tem crase ou não, como é que eu faço? Eu vou olhar para duas palavras que estão imediatamente coladas nessa parte que eu não sei se tem crase. Então, não sei se tem crase aqui, vou olhar para a palavra submisso, vou chamar de palavra 1 e vou olhar para a palavra constituição, vou chamar de palavra 2. A palavra 1 cumpre o requisito 1, a palavra 2 cumpre o requisito 2. Isso aqui é um macete muito legal, funciona na maioria dos casos. E aí vou perguntar para a primeira palavra, submisso, se submisso é uma palavra pidona.
pidona. O que é isso? Eu quero saber se a palavra submisso, se ela pede um A, se ela é uma palavra transitiva. Entenda uma coisa, não são apenas os verbos que são transitivos, as palavras também, os substantivos também são transitivos, os adjetivos também são transitivos. A gente chama de transitividade nominal. Então, por exemplo, se eu perguntar para a palavra submisso, quem é submisso a. Está formulando uma frase hipotética. Quem é submisso a. E aí você pode até escrever no quadro assim, ó. Quem é submisso a alguém, a algo. Usa a palavra algo porque ela vai facilitar o macete, tá? Beleza, não usa alguém não, usa algo. Quem é submisso a algo. Show de bola. Nunca coloque a vírgula aqui porque não tem, tá? Porque quem é submisso é sujeito do outro verbo aqui. Então não tem essa vírgula aqui. Show? Então aqui você está percebendo que a palavra submisso ela é uma palavra transitiva e indireta. É uma palavra que pede o A. Só que o aluno ele não entende o que é uma palavra transitiva indireta. Ele não tem esse conhecimento tão aprofundado, pelo menos a maioria não tem. A nossa função de professor é falar com a maioria, é falar com quem tem dificuldade, porque quem não tem dificuldade não vai precisar desse macete, simplesmente vai entender a regra e vai usar. Então, a palavra submisso está pedindo o A. Automaticamente, a gente vai dizer, então, que é uma palavra transitiva indireta, ou palavra pidona. Por quê? Porque essa palavra está pedindo o A. Palavra pidona. Beleza? Show. Depois, você vai tentar ver o segundo requisito, que é o teste da vovó. No teste da vovó, a gente vai vai fazer uma outra coisa aqui para avaliar a constituição. A gente vai pegar a frase a vovó é boa, a gente vai tirar a vovó do núcleo do sujeito. Vamos tirar a vovó daqui, tá? Tira a vovó daí. E a gente vai colocar a palavra relacionada à crase aqui dentro. Para quê, profinho? Para a gente ver se a palavra constituição, se ela permite a anteposição do artigo. Então, vamos ver aqui, ó. A palavra constituição entra aqui e faz sentido na língua portuguesa. A Constituição é boa, é uma frase viável dentro do português. Show? Beleza. Então, aqui eu tenho a Constituição é boa. Por que eu estou fazendo isso? É bom você entender para você conseguir ensinar com ainda mais propriedade. Quem é submisso a. Então, já sei que essa palavra aqui é uma palavra transitiva, ela está pedindo a. Não é submete, tá? Porque submete é outro vocábulo, tem uma outra regência. E a palavra Constituição, ela permite a anteposição do artigo. Porque aqui eu já sei aqui, ó, a Constituição, tá vendo aqui? Então, já sei que ela permite a anteposição do artigo. Então, aqui, ó, a Constituição Federal. Não vou olhar para o federal, não vou olhar para o verbo, nem para o povo, nem para o o. Eu vou olhar só para as duas palavras imediatamente coladas aqui na suposta crase ou não. Então, aqui eu já sei que os dois cumpriram o requisito. Qual que é a grande sacada? Tu tem que mostrar para o aluno o que está acontecendo. Quando você escolhe a palavra submisso, ele obrigatoriamente vai levar o azinho dele. Ele não vai sozinho, ele vai levar o azinho dele. E a palavra Constituição também vai levar o seu A, o seu determinante artigo. As palavras, elas têm determinantes, elas têm regência, as palavras não são autônomas dentro da estrutura sintática, elas vão levando suas coisas determinantes. Aí eu conto um exemplo, quando dei essa aula aqui na internet, eu conto um exemplo que me chamou para uma festa, chamou a Natália. A Natália é minha esposa. Chamou a gente. Cada um vai levar um presente. A gente não vai sozinho, a gente não é aleatório. A gente vai levar cada um presente. Só que a gente só tinha uma caixa, que é a frase. Nessa única caixa, uma caixa, a gente colocou os dois presentes na caixa. A gente colocou um símbolo para mostrar que nessa caixa tinham dois presentes. Presente de Vinícius, presente de Natália. Show? A mesma coisa é a crase. Quando eu trouxer essas duas palavras, eu vou colocar na mesma frase e cada uma vai elevar o seu A. Só que eu tenho que botar um adesivo nesse A. O adesivo nesse A vai ser o acento grave indicativo dessa contração. Então, essa é a lógica da crase principal. É óbvio que, em alguns casos, esse macete não vai servir. E aí você vai mostrar para ele, vai fazer com que ele tenha segurança nesse primeiro caso. 90% dos casos de crase estão aqui, de redação Enem. 10% eu vou explicar daqui a pouquinho, mas 90% é isso. E aí você faz o teste com eles para ver se eles entenderam. Coloca lá, pega umas frases hipotéticas
hipotéticas e coloca lá para eles. Por exemplo, uma frase hipotética é a população nega a lei. Aí eu não sei se esse A tem crase ou não, então eu vou ter que olhar para quem? Eu tenho que olhar para o nega e para o lei. Não vou olhar nem para a população e nem para o resto. Vou olhar só para o nega e para o lei. São as duas palavras que eu tenho que testar. O nega, eu vou ver se a palavra é pidona, e o lei, eu vou ver se ele passa no teste da vovó. E aí agora vem quem nega, usa o algo que facilita, tá? Algo. Se você colocar o alguém, tu tá puxando a transitividade pro alguém. Então faz com algo que vai dar mais certo. Quem nega, nega algo. Tá percebendo que o nega não pediu a. Ou seja, nega não é uma palavra pidona. Nega não é uma palavra transitiva indireta. Nega é uma palavra, é um substantivo transitivo. Na verdade é um verbo, né? Nega é um verbo transitivo direto. Na verdade, em alguns casos, ele pode ser um verbo transitivo indireto também. Por exemplo, se eu disser quem nega, nega algo a alguém. Aqui você está usando o nega na sua bitransitividade. Quem nega, nega algo. Então vai ser verbo transitivo direto a alguém. Esse a vai ser o verbo transitivo indireto. Então o objeto direto vai ser o algo. O objeto direto é o algo. E o alguém vai ser o objeto indireto. Só que nessa frase, tu repara que a lei não é alguém. A lei é algo que está sendo negado. Então, essa segunda transitividade aqui não vale. Nessa frase só vale quem nega, nega algo. Por isso que eu tô te falando para usar o algo, porque ele dá mais certo. Então, nega não é uma palavra pidona. É uma palavra sem o a. Então, não tem a aqui, esquece. Agora, a palavra lei passa no teste da vovó. Se eu colocar a lei no lugar da vovó, a lei é boa, funciona. Então, a lei é boa. Permite a anteposição do a. Só que não importa, porque quando eu trouxer o nega, olha só, quando eu trouxer o nega, ele vai sozinho, porque ele não tem regência. A regência dele é direta, não tem o a. Então, levei o nega para a frase. Show, ele foi sozinho. Levei o lei para a frase. O lei levou o a. Então, só tem um a, não tem motivo de ter crase aqui. Show? Então, tu entendeu a regra, é só você agora replicar com outros exemplos e mostrar para eles que é muito fácil usar crase na redação do Enem. O caso que eu estou te falando que você vai ter que explicar para eles depois, com mais calma, é quando tiver palavras, expressões adverbiais com palavra feminina. Então, por exemplo, o povo ficou à mercê do Estado. A lei foi publicada às pressas. Então, aqui você repara que eu tenho uma expressão adverbial com palavra, com substantivo feminino. Então, vai ter crase toda expressão adverbial com substantivo feminino. A mesma coisa às pressas. É o modo, expressão adverbial de modo com palavra núcleo no feminino. E aí, se eu tiver aqui, era um carro a vapor. Esse a vapor não vai ter crase, porque, embora ele seja uma expressão adverbial, a palavra vapor é uma palavra feminina ou uma palavra masculina? O vapor, então é masculina. Então, essa aqui é uma palavra masculina. E essas duas aqui são palavras femininas. É muito tranquilo. Show! Passada a crase, a gente vai entrar na vírgula. E na vírgula, antes de você ensinar a vírgula para o seu aluno, para a sua aluna, você tem que garantir que ele tem 4 conceitos muito frescos na cabeça. Primeiro conceito é o conceito de sujeito. Não dá para ter crase sem saber o que é sujeito. Depois verbo, oração e período. São os elementos da frase. Os elementos essenciais aqui, sujeito, verbo e as classificações de oração e período. Sujeito é aquele que se relaciona com o verbo. Não é necessariamente quem pratica a ação, porque sujeito passiva não pratica ação, mas se relaciona com o verbo. Como assim se relaciona com o verbo? Se eu tenho o sujeito vovó, não usa sujeito vovó não, que é muito bobo. Mas se eu tenho o sujeito estado e o verbo negar, eu tenho o sujeito estado, o verbo negou. Se eu mudo para estados, eu também tenho que mudar o verbo para negaram. Então, você está percebendo que o sujeito ele influencia no verbo. A concordância influencia um no outro. Então, aqui eu tenho uma palavra que se relaciona com o verbo. Se o sujeito muda, o verbo muda. Então, eu sei que é o sujeito. O verbo ele é a palavra que indica ação ou estado. A oração é uma frase que contenha um verbo. E o período é um conjunto de orações. O conjunto pode ser composto por uma oração, ou por 2 ou por mais orações. Se for composto por um, vai ser chamado de sujeito simples, vai ser chamado período simples. Se for composto por uma oração, se for composto por mais de uma oração, vai ser chamado período composto. Uma oração simples, 2 orações ou mais, período composto. Beleza. Fez essa primeira análise lá com seus alunos, aí a gente vai para a regra inicial da crase.
da vírgula. Aqui a gente vai mostrar as regras que são fundamentais, os fundamentos. O que são regras fundamentais? São as únicas? Não. Mas elas fundamentam a regra. Quer dizer que se o aluno erra 99%, se o aluno erra 100% das vezes, com essa regra ele vai passar a errar 15% das vezes. Ou seja, a maioria dos casos de vírgula, ele vai conseguir sanar com essas regras, se ele aplicar. Então, a primeira regra é, não separa o sujeito do verbo. E aí você coloca uma frase, sempre coloca frases relacionadas ao universo da redação, evita colocar frases bobinhas, tipo, vovó viu a uva. Só que não for um macete, tipo, a vovó é boa. E aqui você vai fazer a seguinte análise. Galera, qual que é o verbo? O verbo é o ser. Quem que se relaciona com o verbo? O Estado e a sociedade brasileira. Automaticamente chama de sujeito, chama de verbo. E aí eu pergunto, pode colocar vírgula entre sujeito e verbo? Você vai dizer, não pode colocar vírgula, você viu, tá errada. E aí você dá o exemplo certo depois. E você pode brincar com eles, é vontade de fazer vários exemplos, uma lista de exemplos, e gosta muito. Não separa orações de mesmo sujeito, isso aqui é muito bom. Mas tem que deixar claro uma coisa com você. Quando eu falo mesmo sujeito, é o mesmo referente discursivo do sujeito. Como assim, profinho? O que é um referente discursivo? Vou explicar. O Estado é omisso e promove a desigualdade. Primeira coisa que você vai fazer com o seu aluno é perguntar qual que é o verbo. O verbo é o ser e o verbo promover. Ser e promover. Quem que é o sujeito do verbo ser? O Estado. E quem que é o sujeito do promove? Agora, tem duas formas de você entender isso. Entendendo da forma simplificada e da forma técnica. Você tem que entender das duas formas que você é professor. A gente tem que ter essa visão mais completa da coisa. A forma mais simples. Quem que é o sujeito do verbo promover? O Estado, porque o Estado, quem que promove a desigualdade? O Estado promove a desigualdade quando ele é omisso. Então, beleza. Então, o sujeito do verbo ser é o Estado e o sujeito do verbo promover é o Estado. Show de bola. Então, a gente vai dizer que a gente tem duas orações, certo? Com o mesmo sujeito. Então, não posso separar por vírgula. Agora, do jeito técnico. Vou te perguntar quem que é o sujeito do verbo ser, é o Estado. E quem que é o sujeito do verbo promover? Sujeito oculto, sujeito elíptico, desinencial, subentendido, sujeito oculto. Tipo de sujeito oculto. Só que o referente dele, o referente desse sujeito oculto na frase é o Estado. Ou seja, o sujeito oculto, se eu tiver que buscar ele, o sujeito na frase, se eu tiver que buscar o referente dele na frase, o referente discursivo vai ser Estado. Beleza? Então, eu estou simplificando para explicar para o aluno de jeito certo. Não é para tu simplificar o nível máximo do tipo, vírgula quando respira. Não. Tu simplifica dentro da teoria. Essa é a segunda regra, não separa orações de mesmo sujeito. Regra 3, separa orações adversativas. Aqui tira muita gente, faz muita gente errar vírgula à toa. Os jovens querem privacidade e contam tudo na internet. Então, orações adversativas são aquelas que naturalmente trazem noção de oposição ou de incoerência. Eu tenho duas frases. Os jovens querem, é o primeiro verbo. O primeiro verbo é o querer, o segundo verbo é o contar. Uma coisa legal que você pode falar para os alunos é, eu conto os verbos e depois eu procuro a conjunção que tem perto deles e corto na conjunção. Sempre corta antes da conjunção, porque a conjunção está fazendo essa ligadura, essa ligação. Então aqui eu tenho a oração número 1 e a oração número 2 começa aqui, entendeu? Então aqui eu tenho o primeiro verbo, que é a primeira frase, que é a primeira oração. Os jovens querem privacidade, é a oração 1. E contam tudo na internet, é a oração 2. Você percebe que rola uma relação de incoerência, porque se eles querem privacidade, não deveriam contar. Só que eles contam porque eles são incoerentes. Essa relação de incoerência e de oposição manifesta a oração adversativa. Então tem que ter uma vírgula aqui. Só que os gramáticos, eles não concordam muito com essa regra. Eles não é unânime entre os gramáticos essa obrigatoriedade da vírgula quando tem o E em orações adversativas. Então, o que você faz? Você pede para o aluno trocar o E pelo mais. E se tiver o mais, sempre vai ter vírgula antes. Orações adversativas, troquei o E pelo mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E se tiver o mais, vai ter vírgula antes, porém, contudo, todavia, sempre com vírgulazinha antes. Quarta regra, separa orações de sujeitos diferentes. Mesma lógica de sempre, agora com um sujeito diferente. Eu tenho dois verbos. O primeiro verbo é o verbo ser, o segundo verbo é o verbo permanecer. Corto onde? Na conjunção E. Essa aqui vai ser a oração 1, essa aqui vai ser a oração 2. E aí eu pergunto, quem que é o sujeito do primeiro verbo? A gravidez precoce.
E o sujeito do segundo verbo? A sociedade. São sujeitos iguais ou diferentes? Diferentes. Então, qualquer regra, separo orações de sujeitos diferentes. E a última regra é separo adjunto adverbial longo. O que é um adjunto adverbial longo? Aquele que tem 3 ou mais palavras. Na sociedade contemporânea brasileira, é um adjunto adverbial de lugar longo. Tem 1, 2, 3, 4 palavras. Então, se tem 4 palavras, ele vai contar como adjunto adverbial longo, vai ter que ter vírgula se ele estiver deslocado, se ele estiver no começo da frase. Muito boa essa regrinha também. Show? E aí você mostra para eles. A adjunto adverbial pequeno, até 3 palavras, a vírgula é opcional. O adjunto adverbial grande, com mais de 3 palavras, a vírgula é obrigatória se esse adjunto adverbial vier no começo da frase. Fechou? Muito boa essa regra. Segundo tópico, cara, que essa primeira parte da aula é a primeira parte mais demorada. Se você sentir que você não vai conseguir dar aula de vírgula de crase, você pode suprimir essa parte da aula e dar vírgula e crase em um outro momento, em outra aula separada, porque só vírgula e crase já sozinhas são uma aula inteira. Mas depende do tempo aí que você tem para a sua turma. Como demonstrar domínio da estrutura sintática? Primeira coisa, estrutura da frase é uma coisa que eu tenho que dominar. E uma forma de mostrar esse domínio é usando o travessão, por exemplo. O travessão, ele tem a função de um aposto. Na verdade, ele isola o aposto. E o aposto ele pode ser explicativo, atributivo, exemplificativo, especificativo. O travessão também. Então vamos ver aqui, ó. A Constituição Federal, travessão, norma de maior hierarquia no sistema jurídico no Brasil, né? A introdução, a forma como eu comecei a minha redação nota 1000 foi assim. É um travessão explicativo, está explicando o que é a Constituição Federal. O segundo travessão é o opinativo, aquele que dá uma opinião sobre algo que eu estou trabalhando na redação. Ah, mas me disseram que a redação do Enem não pode ter opinião. Mentira, ela tem que ter opinião. Só que ela tem que ser opinativa no conteúdo dela, e não na forma. Vou te mostrar isso aqui agora rapidinho. Uma coisa que sempre me perguntam, prof, mas espera, é errado dar opinião na redação? Não, pelo contrário, é obrigatório dar opinião na redação. Mas me disseram que eu não posso ser subjetivo na redação. Eu vou dizer, você tem que aprender a ser subjetivo no conteúdo e não na forma do texto. Como assim subjetivo no conteúdo e não na forma? Existem várias formas de você explicar isso. Subjetivo no conteúdo é quando você escreve assim, ó, o Estado é negligente. Você percebe que eu estou dando a minha opinião sobre o Estado, só que eu estou usando a terceira pessoa do singular. O verbo está na terceira pessoa do singular. Então, eu estou sendo subjetivo no conteúdo e objetivo na forma. Então, aqui eu estou sendo subjetivo no conteúdo e objetivo impessoal na forma. Impessoal na forma. Quando eu falo forma, é a gramática que eu estou usando. Ou, um outro exemplo que eu posso dar aqui é o seguinte. O Estado, penso que o Estado nos prejudica. Penso que o Estado nos prejudica. Você percebe que agora você está também dando a sua opinião. Só que você está usando a primeira pessoa. Penso e nós. Nós, né? Pronome oblíquo. Penso, verbo na primeira pessoa do singular e nós, pronome na primeira pessoa do plural. Então, aqui você está usando a primeira pessoa. A primeira pessoa, ela mostra subjetividade na forma. Eu estou sendo subjetivo na forma e no conteúdo. Ou seja, eu não posso ser subjetivo na forma, mas posso e devo ser subjetivo no conteúdo. Como é que eu faço isso, então? Uso verbos, pronomes e tudo que envolva a terceira pessoa do singular e do plural. E para não ser subjetivo na forma, eu evito ser subjetivo usando a primeira pessoa. Não usa a primeira pessoa porque ela mostra a subjetividade. Beleza? Aprofundei aqui só para você. É claro que você não precisa explicar isso para o teu aluno. Caso eles não perguntem, você vai falar assim, tem que dar opinião. Mas caso eles tragam essa dualidade da subjetividade, você explica isso para eles. Travessão exemplificativo é quando trago um fragmento isolado com travessão, e esse fragmento isolado com travessão, ele serve para dar exemplos do assédio ou de qualquer outra coisa, beleza? Então pronto, e fiz aí o travessão.
Agora a gente vai ver os dois pontos. Os dois pontos não são obrigatórios. Na verdade, travessão, dois pontos não são obrigatórios. Mas são elementos que mostram complexidade da estrutura da frase. Como que eu uso dois pontos? É muito tranquilo. Presta atenção numa coisa. Vou te mostrar um exemplo com os dois pontos e um sem os dois pontos. Começando pelo sem. Sem dois pontos. Em 1988, a sociedade conheceu a Constituição Federal, que é um documento muito importante. Percebe que essa frase não tem nada de complexa, é uma frase de sujeito, verbo, objeto. Sujeito é a sociedade, objeto, o verbo é o conheceu, o verbo transitivo direto, e aqui eu tenho um objeto direto. Ok, é uma frase na ordem direta, sem qualquer tipo de complexidade da estrutura sintática. Como que eu coloco os dois pontos para valorizar um elemento da frase? Por exemplo, eu posso valorizar a palavra Constituição Federal, a expressão, né? A Constituição Federal, que é um elemento importante do repertório. Como que eu faço para valorizar a Constituição Federal? Coloco lá no final. Eu faço uma estratégia chamada valorização do tópico sentencial. Vamos ver aqui como é que fica. Em 1988, a sociedade conheceu, em vez de você agora já liberar a Constituição Federal, você segura e faz o suspense. A sociedade conheceu um dos documentos mais importantes. Você percebe que aqui eu estou apresentando, eu estou fazendo uma antecipação, eu estou dando uma apresentação do que é a Constituição Federal. Faço essa apresentação, essa antecipação, um dos documentos mais importantes da história do Brasil, dois pontos, a Constituição Federal. Pronto. Esse elemento aqui, ele se chama tópico sentencial, não é tópico frasal não, tá? Tópico frasal é o elemento mais importante do parágrafo. Tópico sentencial é o elemento mais importante da frase. Você pode colocar frases no quadro e sugerir para eles essas alterações. Por exemplo, eu tenho a redação sobre autismo. Há de se valorizar o autismo no Brasil. Há de se valorizar a pessoa com autismo. Show. Mas eu posso usar essa frase com dois pontos. Como é que seria? Há de se valorizar uma população muito importante na sociedade brasileira. Dois pontos, a população com autismo. Percebe então que eu não falo direto, eu seguro a palavra população com autismo e jogo lá no final. Muito bom. Linguagem formal, muito importante. Os nossos alunos, eles escrevem da forma como falam. E a gente sabe que não dá para fazer assim. Existem variações linguísticas. Eu tenho que escrever com uma modalidade formal da língua portuguesa. Então eu tenho que dar um tom de formalidade para essa minha redação. Só que a formalidade, ela não é dicotômica. O que significa ser dicotômico? Tem gente que acha que ou uma palavra é formal ou é informal. Não, existe uma linha. E lá na Faculdade de Letras eu fiz iniciação científica em linguística. E a gente ensinava lá, né, que existe um contínuo. O que é um contínuo? Uma linha. Nessa linha existem níveis de formalidade e de informalidade. Então, por exemplo, quando o aluno escreve, cada um tem um jeito diferente, essa construção, jeito, cada um, é uma construção mais informal. Essa construção informal, ela é proibida na redação porque ela foge à norma padrão da língua portuguesa, formal, da escrita, modalidade formal, diafásica, né, que a gente chama. E aí eu posso deixar mais formal. Como é que vai ficar mais formal? Cada pessoa, eu troco o um por pessoa. Percebe que não é o ideal, porque a palavra pessoa ela também tem um traço de informalidade, mas é menos informal do que a palavra um, e já é relativamente ok, permitido pelo Enem. Aqui, em vez de colocar jeito, eu coloco característica, já é uma palavra que atende o nível de formalidade 1. Ou seja, o aluno ele pode escrever no nível 1 de formalidade, ele pode escrever no nível 2 de formalidade, ele só não pode escrever no nível de informalidade. E como é que é o nível 2 de formalidade? Cada indivíduo, você percebe que eu troco pessoa por indivíduo e deixo mais formal. Eu troco característica por particularidade. É claro que existe um terceiro nível de formalidade, que é a formalidade extrema. A formalidade extrema, ela também é um problema. Então, por exemplo, se eu pego aqui e em vez de particularidade coloco idiosincrasia, que é um sinônimo, a palavra idiosincrasia, ela significa a mesma coisa que característica e particularidade, sinônimo. Só que
Essa palavra é extremamente formal, ou seja, ela está no nível 3 de formalidade. A palavra característica está no nível 2, a palavra particularidade está no nível 2, a palavra característica está no nível 1 e a palavra jeito está no nível 0 de formalidade. Ou seja, o nosso padrão de escrita da redação tem que transitar por esses níveis intermediários de informalidade. Eu aprendi isso num livro que eu li, chamado o livro da Enguedor Vilaça. Muito bom esse livro, deixa eu ver se eu acho ele aqui na internet. Enguedor Vilaça. É gênia essa mulher. Nesse livro aqui, ó, ela fala em coesão. É esse livro aqui, ó, coesão textual. Coesão textual, Enguedor Vilaça. E nesse livro ela fala sobre vários tipos de coesão e ela também fala sobre a linguagem aplicada dentro de um texto. Muito bom. Agora, bora para a competência 1, falando sobre os verbos irregulares. Primeira coisa, verbos irregulares são aqueles que não têm o padrão do seu radical. O radical ele muda de padrão. E para você que está começando na carreira, não sabe muito bem o que são os verbos irregulares, eu vou explicar. Se você já sabe, então você pode adiantar um pouquinho esse vídeo, porque já está ligado do que são os verbos irregulares. Mas se eu pego, por exemplo, o verbo continuar, eu tenho lá, eu continuo, tu continuas, ele continua. Nós continuamos, vós continuais, eles continuam. Percebe que o radical do verbo, ele se mantém regular, ele não se altera. A gente vai chamar então de verbo regular. Diferente do verbo manter. O verbo manter, ele é um verbo irregular, ele tem conjugações irregulares. Por exemplo, se eu mantiver, se eles mantiverem, que é diferente do manter, do mantenho. Percebe que o radical, o mantive, essa conjugação dele é uma conjugação diferenciada. E essa conjugação diferenciada, esse radical que vai se alterando ao longo do processo, ele faz com que o manter se chame verbo irregular. Isso mostra a complexidade da estrutura, não da estrutura, mas da seleção do vocabulário, da seleção morfossintática. Aqui eu tenho, enquanto o povo se mantiver, eu poderia muito bem colocar aqui o verbo continuar. Enquanto o povo continuar omisso, ok. Só que o continuar, ele não mostra a complexidade da seleção do vocabulário. Então eu não vou usar. Eu vou usar pelo menos um verbo que mostre essa complexidade. O verbo mantiver, ele cumpre essa função. O verbo haver também. O verbo haver é um verbo irregular. Tem aqui alguns verbos irregulares que você pode colocar. Por exemplo, o verbo haver. Você faz uma frase hão de ser valorizadas, etc., a sociedade. O verbo dizer, disser. O verbo manter. O verbo propor. São verbos irregulares. E é legal você usar. E é claro, não precisa usar sempre. Basta usar uma vez ou duas vezes na tua redação. Na redação do aluno, você já pode propor que ele use uma vez. Inclusive, vai ter momento que nas reflexões críticas, se você for voltar comigo lá na aula que você já viu de reflexão crítica, você deve ter percebido que tem algumas frases que já tem o verbo manter na conjugação do mantiver aqui. E por que eu coloco justamente ele na frase? Porque aí o aluno usa essa ideia, usa essa frase, essa estrutura, automaticamente ele está cumprindo a regra do verbo irregular. Inversões sintáticas, aqui é muito bom. Inversão sintática é a mudança da ordem natural da língua portuguesa. A inversão pode acontecer no nível do vocabulário, ou seja, no nível das palavras, no nível morfossintático, ou no nível sintático. Aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui, ó, oração principal e oração subordinada. Só que não acontece inversão sintática, é só no nível da oração. Se eu disser, por exemplo, assim, ó, isso é um grave problema, eu já tenho uma inversão sintática. Porque na língua portuguesa, primeiro vem o substantivo e depois vem o adjetivo. Esse é o padrão da língua portuguesa. Só que aqui você percebe que fez ao contrário. O problema é o substantivo e o grave é o adjetivo. Percebeu que mudou? Então, se eu falo problema grave, eu tenho ordem direta. Se eu falo grave problema, eu tenho ordem indireta. No nível do vocabulário, no nível morfossintático, no nível das palavras. O que o Enem quer que o aluno faça é a inversão sintática no nível sintático, no nível da frase, nível oracional. E aqui eu vou mostrar como é que fica. Vai ser assim, ó, a intolerância religiosa acontece no Brasil, vírgula, apesar de ser proibida por lei. Aqui eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, concessiva, e aqui eu tenho a oração principal. A oração principal é: a intolerância religiosa acontece no Brasil,
oração principal. E essa em verde é a oração subordinada adverbial concessiva. Muito bom. No exemplo de baixo, você percebe que teve uma inversão dessas duas frases. Eu começo com a frase com oração subordinada e depois eu entro com a frase da oração principal. Faço essa inversão sintática. E aí, isso é uma regra de validação, ou seja, os corretores, eles não dão 1000 se a redação não tiver pelo menos uma inversão sintática, especificamente com orações intercaladas. Então, no primeiro momento, explica para o aluno o que é inversão sintática e depois você chama a oração intercalada. Para fim, o que é uma oração intercalada? Vou te explicar aqui agora. Oração intercalada é quando eu tenho assim, vou dar um exemplo da oração na ordem direta. Por exemplo, não é razoável que o Brasil sofra com a fome, embora seja exportador de comida. Ok, não é razoável que o Brasil sofra com a fome, embora seja exportador. Quantas frases, quantas orações eu tenho nessa frase aqui, nesse período? Eu tenho não é razoável, que é a minha oração principal. Eu tenho que o Brasil sofra com a fome, é a minha oração 2, subordinada. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E aqui eu tenho o embora, que é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Tenho aqui 3 orações. Essa é a ordem direta. 1, 2 e 3. Oração principal e 2 subordinadas. Uma subordinada que vem primeiro, outra subordinada que vem por último. Como que fica a ordem indireta? É assim, ó. Eu começo com a oração 1, depois, não é razoável que... Nesse caso de oração indireta que eu vou colocar aqui, eu já vou trazer a frase 3, vou te mostrar. Eu venho e pego essa oração 3, coloco ela no meio da oração 1 e da oração 2. Eu estou fazendo, assim, uma oração intercalada. Não é razoável que, embora seja exportador, o Brasil sofra com a fome. Show? Essa é a ordem indireta, também chamada de oração intercalada. Basicamente, então, a oração intercalada é você colocar a oração 3 no meio entre a 1 e a 2. Show? Essa é a oração intercalada. Diferente da oração deslocada ou invertida, que é só quando você troca a ordem. Na oração intercalada, tem que ter 3 orações e uma fica no meio, por isso que o nome é inter. Muito bom isso aqui. Tem algumas frases nos nossos modelos de redação e nas nossas frases que já tem as orações intercaladas ali. Então, é só o aluno aplicar e já vai conseguir usar. E a última regra para conseguir a nota máxima na competência 1 é respeitar o paralelismo sintático. O que é o paralelismo sintático? Vamos entender aqui, ó. Quando eu falo, é porque aqui quando eu falo assim, ó, o governo deveria se preocupar com as crianças. Aí vamos supor, aqui idosos, tá? Vamos supor que eu tenha escrito assim: o governo deve se preocupar com as crianças, os jovens e os idosos. Quebrou o paralelismo. Por quê? Porque se um dos objetos começa com a preposição, os outros também têm que começar com essa mesma preposição, respeitando a regra do paralelismo sintático. Esse é um ponto, tá? Tem que ter. Não é uma repetição intencional, uma repetição por paralelismo. Outra coisa que o aluno faz muito é combinar verbos com regência diferente. Eu tenho aqui a frase: o povo quer e precisa de respeito. Essa frase, ela está errada. Por quê? Porque ela tem uma quebra de paralelismo sintático. Vamos entender aqui as funções sintáticas? O povo é o sujeito. Tem 2 verbos nessa frase, nesse período. O verbo querer e o verbo precisar, somados pela conjunção e. O povo quer e o povo precisa de respeito. Show? Show. Só que tem um problema. O verbo querer, ele não é transitivo indireto, ele não pede preposição de. Então aqui eu tô, o povo quer de respeito, não fica legal. Por quê? Porque o objeto, o núcleo do objeto respeito, é um objeto comum para os 2 verbos. Se o objeto é comum para os 2 verbos, então os 2 verbos têm que ter a mesma regência. O povo quer de respeito? Não, está errado. Está errado com relação ao verbo querer, mas está certo com relação ao verbo precisar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ou tirar um desses verbos, que é possível, né? O povo precisa de respeito ou o povo quer respeito, ou então eu coloco os 2 verbos transitivos indiretos. Por exemplo, o povo gosta e precisa, porque o gostar é verbo transitivo indireto e precisar também. Então, aqui está errado com relação ao paralelismo sintático. Rolou uma quebra de paralelismo. Muito bom, muito bom. Essa é a aula da competência 1, uma aula longa, mas uma aula muito importante, uma aula super completa. Eu espero que tenha gostado. Vamos embora.